aqui para poder aqui introduzir os nossos painelistas. Vou fazer isso em 2 minutos, e a nossa ideia aqui é um pouco, 10 minutinhos para cada um, falar sobre o tema, e depois aqui a gente abre para perguntas e para um debate. Aqui a gente tem, acho que 1 hora para fazer. Cadê a Marta aqui, nossa timekeeper? E nós, o que é diferente hoje, né, do que se a gente estivesse fazendo há 5 anos atrás essa discussão? A grande diferença é que, vamos dizer, mobile já era, 5 anos atrás, um tema, nuvem já era um tema, digitalização já era um tema, e-commerce já era um tema, já eram coisas que estavam aí na mesa. A diferença de hoje, e principalmente o que está acontecendo, vamos dizer, nesse último ano, e a gente não sabe o que, se a gente estiver aqui daqui a 3 anos, nem consegue imaginar o que vai acontecer, é que a conjunção de algumas tecnologias que apareceram mais ou menos ao mesmo tempo, e que tem vários nomes aí no mercado, talvez o nome que melhor, vamos dizer, possa representar foi dado pelo pessoal de Davos, que chamou de 4ª Revolução Industrial, entendendo industrial no inglês, que industrial não é, vamos dizer, só indústria, são todas as indústrias. Foi a junção de que, se a gente, e vocês todos têm na ponta da língua todas elas, se a gente juntar robótica, inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, impressão 3D, blockchain, o que mais? Cloud computing, todas essas coisas juntas, faz com que a interação entre elas faça com que, outro termo que vocês estão ouvindo muito, vamos dizer, frequentemente, o crescimento exponencial da disrupção. Disrupção é um palavrão, né? Não existe em português, e a gente repete, aconteça de uma maneira como nós nunca vimos antes. Essa é a novidade, e nessa novidade não dá para se esconder mais, né? Porque você era uma empresa grande, se sentia protegida, ou porque estava num ramo de infraestrutura, estava num ramo que a tecnologia não chegava, não tinha nada. Quer dizer, você não era uma Kodak, ou não era uma indústria de música, ou não era fotografia, que era, vamos dizer, digitalizável. Então, a grande novidade é que não dá para se esconder mais. Não tem nenhuma indústria, nenhum lugar do mundo que você não possa ser afetado e que você não possa ser disruptado. Então, essa ficha, a outra coisa, caiu para todo mundo. Então, já todas as grandes organizações já sabem que tem que ser uma empresa de tecnologia e ser uma empresa de software. Então, apareceram os corporate ventures, e hoje, vamos dizer, pegando um dos casos, mas serve para qualquer coisa, não tem nenhuma garantia que a Tesla vai ser a vencedora, vamos dizer, no negócio de automóveis elétricos ou automóveis autônomos. Porque a GM está pondo uma quantidade de dinheiro, porque a Ford está pondo uma quantidade de dinheiro, porque a BMW está pondo uma quantidade de dinheiro. Então, se a gente falar com qualquer grande empresa hoje, vamos dizer, todo mundo sabe que a ficha caiu, que você tem que investir. Então, esse é o mundo que nós estamos aqui, e o que a gente quer discutir aqui? Que a gente quer trazer um pouco para esse mercado entre indústrias, produtos de consumo, logística, distribuição, vamos dizer, todo essa questão, como é que isso está acontecendo, e como é que é essa disrupção, e como é que é muito mais só do que a digitalização. Quais são os novos modelos de negócio nesse mundo digital, vamos dizer, para que o conjunto dessas empresas, vamos dizer, sejam fortes e cresçam exponencialmente. Então, dá para todo mundo crescer exponencialmente? Talvez não dê, mas você precisa considerar
que você precisa olhar para novos modelos de negócio, que os novos modelos de negócio estão aí. Então aqui eu vou apresentar o Pavão, acho que todos vocês conhecem, né? Não me deram o seu CV, mas não passaram o Pavão, além de ser meu amigo, ele é o Chief Revenue Officer da Infracommerce, certo? Então isso significa que ele é o responsável por ganhar dinheiro, vender e cuidar dos clientes. Então, quanto tempo você está na Infracommerce, Pavão? Eu estou desde o primeiro mês, né? Do finalzinho do primeiro mês. Isso aí, então, Pavão, aguentando o alemão. Não é fácil. Eu vou apresentar aqui o Fernando Lemos. A coisa mais importante do currículo do Fernando Lemos é que nós trabalhamos juntos. Na hora, então ele consta lá, trabalhei com o Silvio Genesini e eu faço a mesma coisa com ele. Foi um bom funcionário ou não? Muito Batia bom. As metas? Batia as metas e um grande pensador. Vocês vão gostar muito do Fernando. Mas o Fernando, em 2013, foi nomeado vice-presidente de tecnologia para a Oracle América Latina. Anteriormente era diretor sênior de arquitetura e consultoria da Oracle no Brasil por 4 anos e trabalhou na estruturação das práticas de consultoria de arquitetura de middleware, tecnologia e negócios para o Brasil e para a América Latina. E veio para a Oracle da ABEA, quando a Oracle comprou a ABEA. Tem mais coisa aqui, mas acho que eu não preciso ler, que é muita coisa. O Fabrício Topper, da Topper Minds, é o atual CEO da Topper Minds. Conta com uma longa trajetória de atuação na indústria de pesquisa de mercado, tendo forte atuação no desenvolvimento de negócios com foco em neuromarketing, neuroeconomia e abordagem neurolinguística. É especializado em gestão de marketing, estratégia digital, negociação, planejamento de negócios, gerenciamento de relacionamento e relacionamento com clientes, CRM. Fabrício, obrigado por estar aqui. Obrigado. Eu proponho que a gente comece com o Fabrício, faça o Fernando e depois façamos o Pavão por último. Fabrício, por favor. Bom, gente, é sempre bom quando essas iniciativas, né, acontecem. Tive a oportunidade de estar ontem aqui também no evento, né, que foi com foco em distribuição, e eu achei sensacional porque acho que o nosso mercado carece de iniciativas um pouco mais concentradas, um pouco mais sérias de debate sobre o que está acontecendo no mercado, ou seja, menos o jabá típico de todos os mercados e um pouco mais a discussão séria, né? E eu acho que o que está acontecendo no nosso mercado, a gente fala muito dessa questão da revolução industrial, da revolução digital, né? E para mim, pelo menos para a gente lá na Topper Minds, que está vivendo os cases, eu diria que o que a gente viu nos últimos... Quando começou, acho que era uma revolução digital. Hoje eu acho que é um capotamento digital. Acho que o mercado capotou, entendeu? Acho que a gente imaginava, qualquer um que imaginasse alguma coisa, ou que tivesse num evento há 5 anos atrás discutindo essas coisas, o e-commerce, o digital e o que estava acontecendo no mercado, não podia prever o que, na minha opinião, o mobile fez com o mercado. Eu acho que o mobile foi o catalisador, né? No momento em que a gente colocou isso na mão de todo mundo, a gente acelerou demais e o nosso mercado viu alguns fenômenos diferentes. Eu acho que o mercado brasileiro a gente tinha um acesso mais baixo à tecnologia, no geral, a grande massa, né? E quando a gente viu nossos pais cruzando o uso do computador para ir direto para o tablet, ou seja, a gente viu uma usabilidade muito mais amigável à grande massa, e daí o smartphone abraçou essa usabilidade maravilhosamente bem, e a gente viu uma aceleração enorme da massa abraçando o uso. E o que eu acho que isso significa para a gente? Primeiro, ninguém aqui, não dá para dizer que alguém aqui não é digital. Não dá para dizer que alguém aqui vive sem digital. Alguém aqui não tem celular hoje? Alguém aqui pensa em investir no celular ou não tem o WhatsApp instalado no celular? Não existe isso. O Brasil é um mercado que está totalmente digitalizado. A gente acelerou um monte de coisas mais. A gente é o segundo maior mercado da Uber, né? São Paulo é o segundo maior mercado da Uber no mundo. A gente está falando que o WhatsApp aqui é o maior mercado dele no mundo. Não está nem entre os 10 nos Estados Unidos, e no Brasil é o aplicativo mais utilizado, né? A falta de acesso, o custo da tecnologia era tão alto que o WhatsApp engoliu o mercado. Então, às vezes eu penso que a gente está discutindo assim, eu ainda vejo indústrias e clientes e distribuidores e varejistas, inclusive, o que é mais assustador, dizendo que, puxa vida, mas eu não sei se o digital faz sentido para o meu negócio. E aí quando você vai entrar e vai fazer a imersão na empresa, você percebe que
Mesmo se ele for B2B, 60%, 70% da venda dele está passando por uma negociação via WhatsApp. Ou seja, ele já está fazendo essa venda digitalmente, já está fechando venda digitalmente, o que ele não está estruturado, nem formalizado, nem usando o que a tecnologia entrega de inteligência na ponta como deveria. Ou seja, há um subaproveitamento dessa inteligência tecnológica, essa inteligência digital, mas fato é, os negócios estão fechando digitalmente. Você acabou de pegar um celular para nos apresentar, ao invés de pegar um pedaço de papel, tipo. A gente não faz mais nada que não seja assim. E eu acho que a grande discussão nesse momento do nosso mercado é como é que a gente pode fazer uso desse momento digital para não capotar os nossos negócios. Ou seja, a discussão é muito mais do que crescer exponencialmente. Eu acho que nesse momento é uma discussão muito de como é que eu faço parte dessa virada para não perder o mercado que eu construí. Eu acho que a decisão está sendo tomada no digital em todos os aspectos. As pessoas estão decidindo a compra dos produtos por ali. Ninguém mais hoje vai sair de casa, e cada vez mais vai acontecer isso, sem saber se aquela loja tem o produto, sem saber se aquele é o melhor produto, sem saber. A gente não sai de casa, mas sem saber. Essa foi a grande mudança. Toda a informação está ali. Eu ainda vejo gente achando que a grande transformação do Waze foi resolver o problema do trânsito para a gente. E, na minha opinião, a grande transformação do Waze foi o gerenciamento de tempo. Agora a gente sabe quanto tempo a gente demora para chegar. A gente tem uma noção disso. Ou seja, o paradigma dessa nova sociedade, a moeda mais importante dessa nova sociedade é o tempo. Ninguém quer mais perder tempo. E perder tempo é errar na escolha. Perder tempo é errar, não ter informação correta. É chegar no restaurante e não saber que ele está fechado. É chegar no restaurante e não saber que se você vai, quanto tempo de fila ele tem lá. É não saber. Não saber o problema. A gente precisa saber. E eu acho que nós, como pessoas desse mercado, precisamos garantir que os nossos clientes, não importa se eles são clientes industriais, se eles são clientes varejistas, se eles são consumidores finais, eles precisam ter acesso à informação na velocidade necessária para que eles possam tomar decisão. Se a gente não entregar essa informação no tempo certo, a gente vai estar perdendo negócio. E aí a tecnologia é só um enabler, é um enabler do paradigma novo da vida moderna. A tecnologia é só uma forma de resolver um problema social. A gente não tem mais tempo a perder. Acho que é isso. Obrigado, Fabrício. É muito interessante essa perspectiva de sempre conectados e do valor dos dados. A outra coisa que, vamos dizer, a gente hoje começa a repetir quase como um mantra é que, vamos dizer, o dado é muito importante, o dado é o novo petróleo do século XXI, e não há dado mais importante que o dado da hora da compra, da hora do consumo e da hora... Então, o Google hoje tem inveja de todo mundo que está no e-commerce, da Amazon e tudo demais, porque esse é o dado mais importante inclusive para efeitos da publicidade. Esse é uma mudança, quer dizer, a Amazon já tem uma receita de publicidade, isso, ela não faz o disclosure, mas chuta que está entre 2 e 3 bilhões de dólares. Já vira um player importante de publicidade, porque tem o dado, que é considerado o dado mais importante, que não é quando você está digitando no Google, vamos dizer, uma intenção de compra, é quando você está efetivamente na hora que você está fazendo a compra e depois na hora que você recebe e que você diz que você está satisfeito com o que você recebeu. Passar aqui para o Fernando agora. Fernando, por favor. Obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. É um prazer. Eu queria, antes de falar do mundo, eu queria falar de um pouquinho de mim, só para fazer um paralelo. Eu tomei uma decisão diferente no mundo. Eu prefiro trabalhar com inovação desde que eu comecei no mundo corporativo. Eu tive a oportunidade de conhecer a internet em 1993, ainda na faculdade. Em 94, estava trabalhando com projetos de transformação digital no mercado de automação bancária. 94 foi o ano que nasceu a Amazon e, por sorte ou azar, eu tive a oportunidade de trabalhar com transformação desde o início da minha carreira. Eu trabalhei no primeiro internet banking no Brasil, no primeiro e-commerce no Brasil, no primeiro home broker, compra e venda de ações no Brasil. Então eu tive a oportunidade e consegui drivar minha carreira para trabalhar como um disruptor, como a palavra não é adequada no português, mas trabalhar, ao invés de esperar que a inovação chegue, se ela está sonhada, trazê-la para a realidade. E o quanto antes, porque o mundo está mudando muito rápido. A gente pode escolher na vida ser um protagonista da mudança ou assistir um filme, uma escolha. E
E o que eu acho que falta para nós mudarmos o mundo, brasileiros, nós, é tomarmos uma atitude mais protagonista. Nós às vezes ficamos naquela dúvida, será que vai acontecer? E aí a gente espera alguém fazer na nossa frente. Então talvez o que nós podemos pensar no momento de uma discussão como essa é qual é o nosso papel como pessoas nessa transformação, porque o mundo não vai esperar, o mundo vai continuar andando, a gente aqui tem que escolher se a gente entra nesse vagão, no próximo vagão, ou fica sentado esperando alguém te chamar para alguma festa, alguma transição. Então nesse contexto, nesse momento, na hora que eu estou trabalhando com inovação, transformação digital e cloud, então, não por acaso, é o que eu fiz na minha carreira inteira. E o que a gente tem feito de diferente? A Oracle também está passando por essa transformação. Então, acho que é importante todos estarem atenados com o que o Caio comentou, o que a Singularity está falando é importante, mas a Singularity também é uma universidade de só 10 anos. Então está tudo mudando, inclusive o contexto universitário, o contexto educacional e acadêmico. A Oracle existe há 40 anos, fez 40 anos em junho. E se a gente pudesse dizer, a gente foi a primeira empresa a trabalhar com o conceito de posse, de fato, de software. Há 40 anos a gente criou, a partir de um paper da IBM, do CODE, o que deveria ser o banco de dados relacional. E nós criamos um modelo de posse e manutenção, compra do software e execução do software. Só que se a gente continuasse dessa forma e a gente não rompesse o nosso próprio modelo, outros iam fazer isso por nós. A Amazon começou a fazer isso. A Amazon vinha mudando todos os mercados, e esse é um ponto para a gente estar atento. A Oracle fazia a venda do software e ela sempre fez o modelo de business to business, ou seja, a gente sempre foi enabler de outras empresas. A gente evoluiu de banco de dados, ERP, supply chain, a gente tem hoje software para todas as necessidades. Mas uma coisa que a gente tinha, e que a gente mudou, a gente tinha muito foco no produto. E o que mudou da sociedade industrial, no contexto mais amplo, para a sociedade do conhecimento, é que o foco sai do produto e do serviço e vai para as pessoas, para as empresas, para o seu propósito. Então a gente também teve que fazer essa mudança. Nós estamos no meio de uma mudança da própria Oracle quanto empresa. Então hoje a gente, nos últimos 10 anos, vem transformando as nossas propriedades de software em utilidade. As pessoas podem usar os nossos softwares, você tem que comprar os nossos softwares em camadas de infraestrutura, plataforma, software e dados. Mas mais importante do que isso, o que a gente mudou foi a cultura de trabalhar inovação junto com os nossos clientes. Eu vim de consultoria, então meu background inteiro foi consultoria. Nos últimos 5 anos, como o Silvio comentou, eu troquei para a posição de estratégia de soluções. Eu sou, dentro da Oracle, como um advogado dos clientes. A gente faz Open Innovation, discute iniciativas. Como é que eu posso ajudar a transformar o seu negócio? Então, nós começamos em 2013 técnicas de design thinking, ideação e cocriação, que para uma empresa de software, o que isso tem a ver com uma empresa de software? Na verdade, tem tudo a ver, porque na mudança da sociedade industrial, da sociedade do conhecimento, o foco são as pessoas e o conhecimento. E às vezes o não conhecimento faz com que a gente não tome uma ação. Então a gente começou a criar iniciativas de sonhar junto com os clientes, esquecer a tecnologia, esquece o que se tem, como poderia ser o mundo se fosse diferente. Que é um pouco do que talvez pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison, Steve Jobs fizeram. Esquece a tecnologia, põe a tecnologia em segundo plano. Como poderia ser o mundo se tudo fosse possível? Foi o que o Walt Disney fez nos parques de diversão. E ele tem um ditado: se você conseguir sonhar, depois é só realizar. Claro que o sonhar é 1%, realizar é 99%, mas se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Então o que a gente veio criando foi iniciativas de cocriação, desenvolvimento de oportunidades com os clientes, sem falar de Oracle. A gente o que menos faz é falar de Oracle hoje em dia. Então a gente tem trabalhado com os clientes no varejo, na indústria, em banking. E voltando para o plano de fundo, se vocês não fizerem, alguém vai fazer por vocês. A Amazon começou como empresa de comércio eletrônico. Várias iniciativas do Brasil se posicionaram para ter comércio eletrônico antes que a Amazon entrasse. Esperou 20 anos, agora a Amazon entrou. Então agora, se vocês querem ou não, o contexto vai ter que ser mudado, porque a Amazon está presente no nosso mercado hoje. Os marketplaces estão presentes nos nossos mercados. O dropshifting, venda direto da indústria, que não é local, para o seu cliente final, já está presente. Então não é uma opção, como indústria, como varejo, de não fazer algo. Reagir é mais difícil, mas não é impossível. Então, reagir é uma forma. O Walmart, como vocês viram aqui pela apresentação do Kai, apesar de super ultra atacada pela Amazon, ela não cresceu, mas perdeu 1% de market share. Ela pode de novo retomar. E o que ela está fazendo para isso? Ela está se posicionando com uma mente dual. Eu tenho que manter o meu negócio funcionando, das lojas físicas. Não posso competir com a Amazon da mesma forma. Eu não tenho que ter um modelo central de distribuição.
mas eu posso transformar as minhas lojas em microcentros de distribuição para alcançar o cliente final. E para isso, ela tentou fazer isso várias vezes, não conseguiu, ela comprou uma empresa agora. Ela comprou um incumbent, comprando uma startup, chama Jet.com, pagou caro, 3,3 bilhões de dólares para uma empresa que tinha 2 anos de vida, mas eles estão tentando criar um modelo para competir com a Amazon. E vocês, o que vocês esperam fazer? Eu acho que esse é o painel de hoje. Vamos discutir aqui o que a gente vai fazer para não ficar assistindo o filme. O filme do Eric Smith foi bem interessante, mas qualquer um de vocês pode fazer um filme e contar uma história. Vocês têm que começar a sonhar de novo, a ser criança de novo, ter uma visão, um sonho e realizá-lo. É o que a gente tem tentado fazer. Então, só para dar um exemplo que a gente fez no contexto que a gente está discutindo hoje. Natura, a gente fez um trabalho, eles são uma cadeia interessante, eles produzem e vendem, por venda direta, não tem distribuidor, entre aspas, e eles faziam um modelo de venda direta com consultoras, só que eles começaram a ter que rever o mercado, porque outras marcas e outros players estavam mudando a configuração, com venda direta também, com lojas. Então, nós trabalhamos com a Natura junto com a Accenture e a Oracle, e idear um novo modelo onde o e-commerce fizesse parte da indústria, e não rompendo com a distribuição que era pela venda direta das consultoras. A gente fez um modelo junto com eles, desenhou um modelo de franquia digital. Então a consultora tradicional continua existindo e a gente trabalhou em criar uma nova marca, um novo produto, para se vender através do e-commerce, mas um e-commerce indireto. Você entra no e-commerce da rede Natura, você escolhe o seu produto, você pode indicar quem é a consultora que vai te atender, e se você não indicar, ele indica para você. Ou seja, eles não quiseram romper o modelo. É possível fazer no modelo tradicional coisas como essa, você não precisa romper, jogar fora o que você tem, é a partir de onde você está que ela usa os mercados. A Natura também fez agora as lojas físicas, ela não deixou de vender para a consultora tradicional, não deixou de vender para a consultora e-commerce, agora abriu as lojas físicas. E também está vendendo a consumidor final, então ela está complementando o mix de ação dela nesse processo. Um outro exemplo que a gente trabalhou, e não fechou o negócio, tá? Então só para dizer, Natura a gente fez um negócio, fechou um contrato. No caso da Brasil Foods, a gente fez uma inovação com eles, um desenho de inovação com eles, onde a gente foi acionado pelo grupo de supply chain, que estava com problema de quebra de estoque nas principais, nas redes de médio e pequeno porte, ou seja, a capilaridade era o problema, onde eles tinham call center ativo para perguntar sobre o estoque, ficavam ligando para as empresas, quando acabava o estoque, aí que eles ligavam para pedir o produto e demorava de 3 a 7 dias para estar com a gôndola cheia de novo. Isso é quebra de estoque, isso não faz o mínimo sentido. Sentamos, sonhamos, desenhamos uma solução de transformar a geladeira da Brasil Foods numa geladeira inteligente. Uma geladeira que interagisse com o consumidor. Lembra, o consumidor é o foco da inovação. Então, o consumidor como frente da indústria. Ou seja, a indústria, a partir daquele momento, conhecia o consumidor. E o que a gente fez? Só que eles não tinham verba para poder operar. Então a gente conectou com um grupo de trade marketing da Brasil Foods. Ou seja, como é que eu posso fazer marketing ativo sobre o cliente que está na ponta, na gôndola, consumindo. Então a gente fez com o psicólogo corporativo a conexão entre o pessoal do supply chain da Brasil Foods com o pessoal de trade marketing para desenhar uma solução em conjunto. A solução foi super interessante. O custo de habilitar uma geladeira é baixíssimo comparado com qualquer custo que a gente fala de marketing, de vendas, de quebra de estoque. E a gente não quebrou o modelo de negócio, a gente só exponencializou o modelo de negócio para ser mais efetivo e mais interessante. Então são exemplos, 2 exemplos só para vocês terem ideia. A gente tem feito isso com vários outros clientes no Brasil e no mundo. A gente trabalha com a Falabella, a gente trabalha com a Seconsud, a gente trabalha com as indústrias. Tesco, por exemplo, é um grande cliente Oracle e a gente ajudou a criar o Adan Hub. A Adan Hub, na verdade, é maior do que a própria Tesco. Uma empresa de dados e inteligência nasceu de dentro da empresa mãe e virou uma empresa maior do que... Então, voltando para o contexto, a opção da gente é assistir o filme, conduzir o filme, ser coadjuvante do filme, mas a gente tem que tomar uma ação. Ficar parado é a única coisa que eu acredito que nesse novo mundo, como disse o Silvio, se a gente quiser existir como protagonista, é sair da posição de passivo e ir para a posição de ativo e mudar o mundo. É o que dizem pensadores como o Leonhard Gerd, é um dos pensadores de futurismo, o que ele fala, veja o que vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos e traga para a experimentação e a aplicação hoje. 10% do seu budget como indústria, 10% do seu budget como distribuidor, pode ser reinvestir em inovação para criar algo que vai romper com você mesmo. Faça isso hoje, porque amanhã não faz diferença. Amanhã alguém já fez por você. Se der certo,
ótimo, você é o vencedor. Se não der certo, experimenta de novo. Errar faz parte da cultura da sociedade do conhecimento. Errar para aprender e acertar mais rápido. Então é isso, Silvio, um pouquinho do... Obrigado. O Fernando trouxe duas questões, entre várias, fundamentais. Uma é a experiência do cliente. A gente tem que, no final, o que a gente está fazendo, vamos dizer, e-commerce, automação, digitalização, é para, vamos dizer, nós como empresas temos que viver intensamente a experiência do cliente. O nosso cliente é o cliente B2B, é a experiência B2B, mas o cliente B2B, ao final, tem um cliente que é a pessoa, que é consumidor final, e nós precisamos entender cada vez mais como é que nós afetamos e como é que nós melhoramos a vida desse cliente, como é que nós resolvemos esse problema. A outra questão que o Caio trouxe, e o Fernando também falou, é a reinvenção dos espaços físicos. Os espaços físicos não morreram. A lógica não morreu, elas foram reinventadas. Elas cada vez têm mais importância. Quer dizer, a Amazon comprando a Whole Foods, a combinação da onde você vive, a experiência que você tem dentro dos espaços físicos. Quer dizer, quando nós nos conectamos muito, o outro lado, as pessoas querem ter uma interação dentro do espaço físico, uma experiência. Então, a Magazine Luiza, nosso grande exemplo desse último ano e meio de combinação de espaço físico e da loja física com e-commerce, muitos no mundo estão fazendo então tem uma reinvenção e o espaço físico está readquirindo a sua importância e está sendo reinventado também. Tá bom? Por favor. É até sacanagem falar depois desses caras, né? Mas tudo bem, eu não vim aqui para falar nada, não. Eu vim só para sair na foto do lado deles. Silvio, você me permite, antes de falar um pouco do tema, eu queria, em nome do Infracommerce, do Caio, nosso presidente, agradecer, né? É a nossa primeira iniciativa, o nosso primeiro evento para a digitalização da indústria. Quando a gente viu a lista de participantes, de vocês, representantes, a aderência, a gente ficou muito feliz, principalmente com o primeiro evento. Para mim é uma honra estar do lado aqui dessas pessoas. O Silvio nos apresentou, né, mas não se apresentou. O Silvio, além de amigo, como ele disse, ele é o anjo, é o sócio anjo da nossa companhia, e é anjo literalmente, né? Participa do board, senta no conselho, puxa a orelha, dá direcionamento. O Silvio também teve à frente de grandes companhias, foi presidente de grandes companhias, entre elas a Oracle, né? O seu Fernando hoje. É curador de Endeavor, então assim, é fantástico poder ter uma mente brilhante, né? Uma mente brilhante, ponderada e um cara bastante coeso, né? Feliz de tê-lo. Obrigado, Pavão. Fernando, vice-presidente de Cloud, se talvez não a maior do mundo, uma das maiores empresas do mundo de tecnologia. Acho que hoje está presente em mais de 140 países e para mais de 60 mil funcionários. E o Topper, um cara renomado, né, de uma consultoria de negócios para grandes indústrias aqui no Brasil. Então, de fato, uma honra e muito contente, né, por poder fazer esse painel junto com vocês para poder falar da iniciativa da digitalização da indústria. Eu vou falar bem rápido e eu vou tentar ser um pouco mais popular no que eu vou falar, um pouco menos tecnês, né, Fernando? Até me desculpa ficar um pouco por baixo, até porque tem muitas empresas aqui que tá tendo contato agora com o dígito, né? Eu trabalho desde 1999 com e-commerce, né? Lá em 2003, 2004 eu entrei no Submarino, depois virou B2W, e eu peguei esse mundo de e-commerce, do B2C, lá no comecinho, onde a gente fazia os pedidos. Eu me lembro claramente, não sei se tem alguém da B2W, passou pela B2W aqui, mas eu me lembro claramente quando a gente fazia os pedidos no Natal, depois a gente corria para ver como é que a gente ia fazer a entrega. A gente chamava os funcionários da administração, do comercial, para descer o galpão, separar, e a gente começava a chamar motoboy, começava a contratar courier, porque não tinha toda essa tecnologia. Esse negócio de CRM, integração, sistema, imagina, era tudo, tirava do sistema, ia lá, não era nem Cefaz, era bloco de nota ainda, com 4 vias, né, tudo aquelas coisas, que era o começo de tudo.
E a gente evoluiu muito, né? O Brasil hoje ele é referência para a América Latina. A gente já está abrindo, agora já abriu o México há um ano, a gente está comprando uma companhia agora na Argentina, Chile, Colômbia, e eu tive a oportunidade de poder fazer o duo comercial dessas empresas, e nós somos referências. Quando eu cheguei numa empresa da Argentina, que a gente estava avaliando para comprar, eu vi uma foto do nosso galpão, uma foto. Eu falei, pô, mas eu conheço esse galpão. O cara falou, do seu galpão, uma vez eu mandei um cara lá como suposto comprador para fazer benchmark. E a gente está muito, muito parelho, inclusive com os Estados Unidos, na parte de criatividade, de desenvolvimento de software e de relacionamento de negócios. Então, sair de lá de 2002, né, onde a gente tirava pedido num front e saía correndo para tentar fazer entrega depois, e chegar num momento hoje onde você navega no Web Motors, né, olha um carro, e depois de meia hora vê uma lista de carros com o mesmo preço, da mesma marca, o que o Topper falou, hoje você sai de casa sabendo. Você coloca lá o nome de uma loja, o Google te traz se ela está aberta, se ela está fechada, se ela está cheia, já clica, já liga, já tem o Google Shopping, já tem os preços, já tem o comparador, já tem o CRM, né? Até pouco tempo atrás a gente recebeu e-mail do Groupon, então eu brinco, eu estava em São Paulo e recebi oferta de Porto Alegre. Hoje a gente está num nível muito, muito sofisticado de B2C, que até dá um pouco de medo dessa inteligência das coisas, internet das coisas, inteligência artificial. Os caras sabem tanto da gente que eles são muito, muito assertivos, né? Com CRM/tecnologia. E há 2 anos a gente Infracommerce, que éramos especialistas em business para o consumidor final, a gente começou a se aventurar nesse negócio de B2B, né? Primeiro, o convite da Unilever, que começou a startar a nossa iniciativa, e o cara vai falar um pouco hoje. E agora, com a SC Johnson, com a Rua Estilo João Josapara, Bom Primo entrando agora, Diageo. E eu comecei a me aprofundar nesse mundo. E quando eu entrei nesse mundo, me surpreendeu, né? O Brasil hoje, o B2C, ele tem 7% do varejo total, enquanto os Estados Unidos, a gente fala de 10, 12, e os grandes países da Europa, se pegar a Alemanha e a França, estamos falando de 14, né? E a gente tem algumas limitações de internet, de banda larga, de Brasil extensão geográfica, que não vai nos permitir sermos proporcionalmente igual a esses caras. Mas na parte do B2B, tem tanta oportunidade. O Brasil hoje tem menos de 1% do B2B nacional comercializado na internet, enquanto lá nos Estados Unidos a gente tem mais de 12%. Só que aqui a gente tem uma oportunidade muito maior, justamente por conta de a parte de logística, que a gente usa muita parte de rodo, terrestre ainda. O Brasil tem mais de 80% que é transportado via caminhão. A gente tem a pulverização, a gente tem a extensão geográfica, a gente tem a dificuldade de chegar nos pontos de venda. A gente tem mais de 1 milhão de pontos de vendas hoje nos supermercados, né? De 0, 5, 7 checkouts, food solutions. E aí, quando eu comecei a entender e conversar muito até de vocês que estão aqui da indústria para entender os canais, porque cada um tem uma forma de se trabalhar, distribuição, broker, indireto, subdistribuidor, televendas, mas no final, o 80-20 que o Caio gosta de falar, ele é muito parecido, e as dores são as mesmas. A gente tem 300 mil pontos de venda hoje que são atendidos, que a indústria não sabe por quem. Esse cara vai no cash and carry, esse cara vai no supermercado do Extra comprar lá o homem e revender na sua lojinha. O Food Solutions, ninguém sabe de onde o cara está comprando, se é do mercado, se é do cash, né? Se é do distribuidor. A indústria não tem informação de quem compra, porque durante muitos anos ela ficou na mão do distribuidor, ela coloca estoque lá e acabou, né? Muitas vezes ela não tem o sellout do distribuidor. E o que o distribuidor está vendendo, para quem, como, quanto, a recorrência, ela não sabia, né? E aí eu olho e me sinto exatamente há 17, 18 anos atrás, começando no e-commerce de B2C, onde a gente, vamos sair vendendo, depois a gente vê o que acontece. Mas a base que a gente tem agora do B2C ajuda muito. Então a gente tem reuniões onde a gente consegue rapidamente dar direcionamento, né? E é tudo muito novo. A gente precisa montar CRM, a gente precisa montar a ferramenta de venda para o RCA, a gente precisa olhar a lista de compra sugerida, a gente precisa ver o cara está comprando, a gente precisa ver o sellout da loja final para a gente sugerir o produto antes dele comprar. A gente precisa dar aplicativos para ele poder sair bipando os produtos da loja e tirar aquele negócio do caderno. O mercado ainda é muito analógico, mas muito, muito, muito analógico.
A maioria dos mercadinhos de 0 a 2 checkouts, eles controlam o estoque no caderno. Mas é no caderno literalmente. O cara sabe o que tem, a margem dele está aqui na cabeça, cara. O Paola, que é nosso sócio, nosso CTO, o pai dele teve no mercado há muito tempo, né? É um senhor já de quase 70 anos, sabe, Paola? 83. E é os 40%, né, desses supermercados de 0 a 3 checkouts que a gente atende. Então, isso tudo para falar assim, eu discordo do Fernando que 1% é sonho, 99% é ação, né? Eu acho que sonho talvez, para mim, seja 20%, 30%. Quem não sonha não executa, o sonho vem antes de tudo, né? E nós somos muito sonhadores. A gente tem um alemão meio maluco que sonha até demais, às vezes quando a gente tem que ficar segurando, mas a gente está assim, muito eufórico, muito entusiasmado com essa oportunidade. Eu não tenho dúvida que se o Brasil bem trabalhado na parte de digitalização, né, da parte de comercialização online, e a gente não fala de e-commerce, porque e-commerce deixou de existir, né? É a omnicanalidade dos negócios, poder integrar representante com televendas, com supermercado, com distribuidor, com marketplace. Eu não tenho dúvida que, se bem trabalhado, temos mais oportunidades, diferente do B2C, de termos muito mais que os 12% que os Estados Unidos têm transitando por esse canal. E a ideia não é colocar um canal para concorrer com ninguém, com nada que quiser. A gente sabe que o televendas é importante, a gente sabe que os representantes são importantes, a gente sabe da força do canal, mas a ideia é somar. A ideia da tecnologia é otimizar, agilizar, ganhar escala e somar. Inclusive podendo trazer mais pedidos aos distribuidores, podendo trazer mais pedidos aos representantes, mas a gente saber o que está acontecendo. Não dá para a gente ter 30% das nossas vendas, 40% dos nossos produtos chegando na ponta, sem você saber por onde está chegando, você sem controlar o shelf life dele. Como é que ele chega, quanto tempo ele leva para sair, qual o custo que ele está tendo, né? Então, o que eu vejo para os próximos 5, 7, 8 anos da digitalização da indústria, é que nós passamos há 20 anos no B2C e estamos aqui preparados, né, Caio, para poder ajudá-los a entender como funciona, né? A gente está aprendendo, tem muita coisa que a gente precisa aprender. Uma coisa é a gente sentar com o pessoal da TP-Link, que está aí, o Marcelo, outra coisa é sentar com o Gustavo, com o Rafael da Bombril, depois quando você fala com o pessoal da Nestlé, são mundos diferentes. E a ideia é a gente aprender e cada vez mais ter base para poder, daqui a 5, 7, 8 anos, estar preparado para dar tecnologia para suportar esse crescimento. Falei muito, né, Silvio? Desculpa. Não, perdoa. Você falou bem, principalmente. O Pavão, obrigado. Para ficar entre o 1 e o 30% de vocês, tem o ditado chinês que vocês conhecem, que é um ditado interessante, que numa jornada de 1.000 quilômetros, o primeiro passo é metade do caminho. Que numa transição muito difícil, né? Quer dizer, você tomar a decisão de fazer e começar a fazer é a metade do caminho. Então, o Pavão trouxe aqui, vamos dizer, para o centro dos nossos interesses principais, que é como é que a gente, vamos dizer, transforma a experiência B2C de e-commerce, distribuição e logística, que a gente sabe que o Brasil é um país difícil e complicado e diferente do ponto de vista de distribuição e logística. A gente faz com que esse nível de digitalização vá para as cadeias B2B, obviamente para benefício do consumidor final. No final, a gente está olhando que aqui o consumidor final precisa ser melhor atendido mais rapidamente, mais rapidamente, melhor, mas que a gente, para chegar a fazer isso, na cadeia principalmente de produtos ou de produtos físicos, a gente tem uma longa cadeia de indústrias, distribuidores, pontos de vendas, e etc. Então, vamos dizer, esse o ponto central. Então, aqui a gente vai abrir para perguntas. Aqui tem mais 15 minutos, a Marta está falando aqui, a gente tem um timekeeper ali. Então, vocês aí querendo, eu tenho uma pergunta aqui para o Fabrício Topper, aqui que já me sopraram aqui, mas vocês tendo alguma pergunta, a gente pode ir logo em seguida aqui para vocês. Aqui, se precisar de um microfone aqui, ou pode falar alto, que vocês podem levantar a mão aqui.
Tem um microfone ainda. O Fabrício, me sopraram aqui que a tua empresa teve uma grande experiência com a Léo Madeira, fazendo, tá certo? Deu um Google aqui. Tá vivendo ainda, inclusive. vivendo. Tá por aí, inclusive, né? Cadê o Rafael? Olha lá, o pessoal tá lá. Clientes aqui, né? Então aí, dá para falar um pouco dessa experiência? Eu acho que eles não vão deixar eu falar muito ali, não. Pode falar? Pode, disse que pode falar um pouco. É segredo, pelo menos do conceito, da ideia aqui, do que você está fazendo lá? O que eu posso falar, assim, que eu acho que é... Quando a gente fala da Léo Madeiras, a gente fala do paradigma de alguns outros mercados que, né, o Brasil tem muitas particularidades, né? E quando a gente fala de e-commerce, a gente tende a massificar o conceito e achar que isso é uma coisa genérica. E não tem nada de generalismo, né? Infelizmente, quando a gente fala, às vezes, da venda das plataformas, até porque a tecnologia chega pelos grandes players de tecnologia, a gente chega com uma solução que no final ela não será de prateleira, mas ela nasce de prateleira. Então ela cria uma percepção inicial de que é tudo mais ou menos parecido. E a jornada é muito diferente. Quando a gente fala de players como a Léo Madeiras, ou quando a gente fala de players como o mercado mecânico, quando a gente fala como players ontem, como a gente estava discutindo, da Zamboni, que são alguns dos projetos, são segmentos totalmente diferentes, são mercados com paradigmas diferentes. Quando você fala de Léo Madeiras, o mundo, você faz um projeto B2B, né? Não, mas é um B2B2C, né? Quando a gente fala desse pequeno varejista, desse transformador, ele é tão pequenininho que ele se comporta como um consumidor como qualquer um de nós, né? Ele ainda compra como qualquer um de nós. Ou seja, a lógica dele de compra, a lógica dele relacional, ainda é muito pessoal, é muito simples, eu diria, né? Por outro lado, a complexidade do dia a dia dele é enorme, porque ele não tem todas as ferramentas que a gente tem aqui. A gente está aqui discutindo num nível de know-how, de ferramenta, de capacidade de investimento. A gente está discutindo aqui numa complexidade enorme. Esses players lá na ponta, então quando a gente fala de Léo Madeiras, estamos falando do marceneiro, olha a distância que ele está da gente, né? Ele está lá hoje, neste exato momento, enfiado numa marcenaria cheia de pó, entendeu? Com 3, 4 marceneiros que têm dificuldade até de ler, muitas vezes, e com certeza eles têm um celular no bolso, cada um deles tem, né? E esse cara tem que tirar o negócio dele, ele tem que conseguir fazer o negócio dele funcionar. Como é que a gente atende esse cara? Como é que a tecnologia conversa com esse cara? Eu acho que, como é que a gente cria uma jornada em cima desse cara? Como é que o digital... Porque aí você fala assim, puxa, nós estamos querendo resolver a nossa vida, certo? Você colocou uma coisa sensacional. Não, a gente não está querendo resolver a nossa vida. A única forma de a gente resolver a nossa vida é a gente resolver a vida dele. Então, acho que a grande discussão é como é que a gente resolve a vida do marceneiro, neste caso, como é que a gente resolve a vida do mecânico, como é que a gente resolve a vida do padeiro, como é que a gente resolve a vida do pequeno varejista, como é que a gente vai melhorar a vida deste cidadão, desta pequena empresa, deste pequeno negócio, como é que a gente vai acelerar ele, porque ele não tem condições de investir digitalmente, ele não vai montar uma startup digital para resolver o problema dele do dia para a noite, tampouco vai ser capaz de se juntar com 10 para fazer isso, ele não sabe nem por onde começar. Mas a gente aqui tem condição de fazer isso, a gente aqui tem condição de fazer uma transformação em cada um dos negócios que a gente está estruturado, a gente tem poder de fogo, tem capacidade, know-how e tem condição de fazer uma transformação de negócio. Eu acho que esse é o grande convite. A Amazon mudou as nossas vidas, não foi a gente que mudou as nossas vidas, ela veio e mudou a lógica, né? Por quê? Porque ela atendeu uma necessidade latente, atendeu uma dificuldade nos nossos dias, e cada um desses aplicativos está resolvendo isso, né? Cada uma dessas soluções, a gente fala sempre das 10 mais sofisticadas do mundo, mas tem centenas de milhares de soluções hoje mudando a vida de todo mundo. Como é que a gente que está na vanguarda desse mercado, que tem a capacidade de investimento, tem condição de fazer uma transformação? Eu entendo que na Léo Madeiras o que a gente tem discutido muito o paradigma não é transacional, o paradigma é relacional. Se a gente achar que transacionalmente é onde a gente vai ganhar o jogo, não, é onde a gente vai colocar dinheiro para dentro, onde a gente vai provavelmente recuperar o investimento, mas o paradigma é relacional. Como é que a gente consegue criar projetos com um engajamento relacional adequado para criar a transformação, certo? Para trazer esse player para dentro para trazer a solução para esse personagem de forma que ele esteja com a gente. E o B2B tem um paradigma da recorrência, né? Eu acho que assim, quando você vê, por exemplo, a Léo Madeiras, especificamente, que você colocou, ou podemos colocar tantos outros, são líderes quase isolados no mercado, né? São donos de um segmento. Só que são donos de um segmento porque se distribuíram com lojas, se distribuíram com redes e que estavam ali disponíveis
na hora que precisava. Ou seja, você não consegue hoje ser um marceneiro, e por coincidência, eu fui marceneiro, eu sou marceneiro profissional. Eu tinha uma marcenaria. Comecei o meu projeto assim, profissional. Tá? E lá como marceneiro eu não tinha como não cair numa Léo Madeira. Em algum momento eu ia cair numa Léo Madeira. A questão é que hoje com o digital, eu não preciso mais cair numa Léo Madeira. Eu posso resolver meu problema. Se meu problema for compra, se meu paradigma é esse, ele é simples e eu resolvo em qualquer lugar. Tá? Então, não é por aí que a gente vai garantir a recorrência. Não é mais só com a loja física. A disponibilidade, o pronto entrega é importante muito, é muito no nosso negócio. Estou falando aqui da importância das lojas físicas, mas tem outras tantas coisas que eu preciso resolver. Eu preciso profissionalizar esse cara. Esse cara hoje, antes, imagina, vamos pensar no paradigma do marceneiro, por exemplo. Ele é um cara que até alguns anos atrás podia ter um em cada bairro. A gente andava no Jardins até e tinha uma marcenariazinha no Jardins. A gente andava no Itaim, tinha uma marcenariazinha no Itaim. Então tinha sempre um marceneiro perto de você. Hoje ele não tem condições de se manter nos bairros novos. Ele está lá nos Cafundó do Juda. Está lá enfiado lá longe, no terceiro, quarto anel da cidade. Como é que ele se comercializa? No boca a boca ainda, na credibilidade dele, qual a capacidade que ele tem de se digitalizar na velocidade que ele precisa para fazer negócio? Então, como é que a gente vai gerar isso? Esse cara, por exemplo, tem um paradigma de crédito absurdo, né? E como é que ele gira o crédito? Como é que, por exemplo, a gente até hoje, se a gente pensar nós como consumidores, se a gente for numa oficina mecânica, a gente vai colocar o dinheiro antes, never. Ele vai dizer o que a gente tem que fazer no carro, vai dizer o que precisa, vai comprar a peça, vai garantir a peça e a gente vai pagar depois, se pagar. Né? Teoricamente a gente vai pagar. Mas como é que a gente resolve esse, cara? Então tem outras soluções, tantas, que vão além da plataforma de transacional. Tem toda a construção de crédito, tem a construção de lead, tem a profissionalização desse cara. Então nós falamos aqui do paradigma do e-learning, né? A educação mudou completamente. E se ela mudou completamente, por que a gente não está mudando isso? Né? Então eu entendo assim, do que mais do que dizer o que a gente está fazendo lá especificamente, né? Porque evidentemente seria... Eles parecem simpáticos, mas eles são bastante duros. Eu não posso colocar as questões do que a gente está fazendo, mas eu acho que o racional por trás dessas discussões é essa. Tá? Como é que a gente resolve o paradigma relacional para criar valor e garantir que ele fique no nosso ambiente digital, que ele fique se relacionando com a gente, que ele volte todo dia, que ele se torne efetivamente útil e relevante. A gente fez uma pesquisa de mercado gigante agora, junto com o pessoal da MindMiners, que é uma empresa de pesquisa nova, uma startup de dígito, tentando entender o uso dos aplicativos, né? Porque a gente está falando aqui, todo mundo dizendo que vai sumir os aplicativos, que os bots vão mudar com isso, vai ser tudo via WhatsApp e tudo mais. Então, falando de plataforma de e-commerce, quando na semana retrasada eu estava nos Estados Unidos vendo plataformas, therapies por voz, os caras estão desenvolvendo plataformas por voz, ou seja, não vai ter mais plataforma de e-commerce talvez. Voltou a voz. Exato, voltou completamente. Então tem uma série de coisas que estão mudando, mas independente disso, o aplicativo está no dia a dia. Mas por que a gente apaga um monte de aplicativo? Porque ele não é útil. Por que a gente apaga as coisas? Porque elas não são úteis. Por que a gente se livra um dos outros? Porque a gente não é útil e relevante. Então, eu acho que o paradigma da indústria é como é que a gente explora o digital para nos tornarmos mais úteis, mais relevantes, mais essenciais no dia a dia dos nossos clientes, sobre todos os aspectos. E, olha que incrível, daí a gente converte. Daí a gente cria um funil sensacional, onde cada interação gera uma compra, gera uma venda. O que a gente fala na nova cultura é o give first. Você oferece algo primeiro, para depois você pedir algo. A gente na indústria, classicamente, sempre foi harvesting. Só para falar, é um minuto. O do Léo Madeiras, eles têm uma empresa super tradicional, né? Não sei se mais de 80 anos, 100 anos, mas muito antiga, que tem um projeto super completo, que é estratégico, confidencial, mas tem as lojas abertas ao consumidor, mais de 90% de quem compra, como o Topper falou, é um marceneiro, que é um B2B, né? Ele compra para poder fornecer para terceiro. E hoje, ainda sem ter digitalizado, 40%, 50% das vendas já é digitalizado, porque é via WhatsApp. O marceneiro conversa com o cara da loja via WhatsApp. Então, já é digitalizado. Não, acho que é um belo exemplo de como é que a vida real é que efetivamente faz diferença, e a gente tem que viver intensamente o que os clientes, vamos dizer, estão vivendo. O pessoal da Léo quer comentar? Pergunta. Não, eu queria fazer um comentário, eu sou da Léo. Eu acho que independente de ser... Usou seu nome em vão aqui, desculpe. Imagina, é um prazer. Mas eu acho que independente de estarmos vivendo uma transformação digital, a tecnologia hoje é um meio.
nada mais é do que um meio do que como no passado os nossos desafios foram entender o nosso cliente, o que ele necessitava, né? Então, no passado, ele necessitava crédito. Nós fomos lá e criamos condições de crédito. Ele necessitava variedade de produtos. Nós criamos isso. Então, hoje, ele necessita velocidade, provavelmente. É isso que nós estamos tentando propiciar a ele, né? Ele necessita interação. Amanhã, né, se a minha empresa está preparada para o futuro, a gente não sabe. O que a gente sabe é que tem que estar atento e cada dia o futuro chega mais rápido, né? O que a Amazon faz hoje, o que ela fazia 5 anos atrás, já é passado e rápido. E ela comprar uma Whole Foods amanhã pode ser que seja passado também. Então, nós estarmos no digital, entrando no digital hoje, amanhã os nossos desafios serão completamente outros. A tecnologia, na minha visão, é apenas um meio e o sucesso está em entender o nosso cliente, entender as necessidades do que o nosso cliente, do que o nosso público precisa neste momento ou que ele precisará amanhã. Nós temos que estar à frente dos nossos concorrentes. Assim a gente vai ganhar confiança do nosso público. Muito bom, perfeito. Alguém mais queria perguntar? Que eu queria pedir aqui para o Fernando, por favor. É o seguinte, a indústria, eu sou da área de gestão de mudança, a indústria ela é muito pesada, né? Como é que, na opinião de vocês, a gente pode acelerar essa mudança de mindset internamente, né? Como é que a gente pode fazer com que as pessoas que trabalham conosco, as nossas equipes, elas entrem nesse novo direcionamento e estejam dispostos e receptivos? Como é que podemos conduzi-los nesse processo de transformação? Vou pedir para o Fernando. Como é que você chama, só, por favor? Qual a empresa? Ana Costa. Fernando. O que a gente tem tentado ajudar no mercado nesse sentido, quando a gente conta situações como essa, e a indústria classicamente por ter sido mais preservada até o momento no contexto das transformações, é que a cultura é a cultura tradicional. A gente ainda não tem pessoas disruptivas ou classicamente disruptivas. Existem geralmente duas opções. Ou você, dentro do teu grupo de change management, a nível executivo, coloca como um desafio em pelo menos 10% das suas iniciativas se reinventar, e aí é um programa corporativo, se mede com KPIs, se mede com OKRs para você efetivamente fazer isso. Uma segunda opção que tem uma derivada é você trazer gente nova, que já pensa, já está com esse chip no processamento natural dela, traz pessoas novas que têm esse tipo de mentalidade, já fizeram isso em outras indústrias, para ser parte do comitê executivo da empresa para fazer essa transformação. Uma coisa que a gente não vê acontecendo na indústria, ou nas empresas de uma forma geral, o board geralmente é o board tradicional. Se você quer mudar e não muda o board é que aprova todas as decisões. Então, no mínimo, deveria ter no change management a capacidade de incluir pelo menos um membro do board como um cara que pensa no futuro. Então, 10% do board poderia ter pelo menos uma pessoa que tenha essa visão. E nessa última etapa, ao invés de contratar, que é o nosso método clássico, a gente faz closed innovation, inovação dentro de casa. O que as empresas estão fazendo, principalmente também as indústrias fora do Brasil, é se aproximar de startups, se aproximar de open innovation, inovação aberta com o mercado. Então, se você não pode comprar, se você não pode montar, você pode se aproximar e aprender por osmose, se a gente pudesse brincar. Eu só queria discordar um pouco do tempo assim, não sei se a gente vai ter 2, 5, 10, 20 anos. Eu acho que essa linha nossa brasileira conservadora clássica de não, tem muito tempo para mudar. Desculpa. Eu acho que se não fizer essa mudança, como você colocou muito bem, essa pergunta é importante porque a tecnologia não faz a mudança. Ela é meio. Mas ela precisa de pessoas que façam a mudança. E a mudança não vai ser daqui 2, 5, 10 anos. É agora. A gente vai colher daqui 2, 5, 10 anos. Se a gente não começar agora, não tem mudança. Então, na tua colocação, super importante é uma das 3 opções. Muda a abordagem interna, 10% do tempo, contrata a gente no mercado que já está disponível e coloca no nível executivo, board com membros. Eu vou complementar com uma quarta, tá? Que de novo é o mais popular, né? Menos acadêmico. Top-down. Cultura só se muda se vir de cima para baixo, né? Ah, tem uma dificuldade, a empresa é lenta. É mentira. A Unilever fez. Uma das empresas mais lentas mundialmente. Então, na cabeça que está em cima, coloca como diretriz, pega os stakeholders, passa a necessidade,
vai fazer. Então, às vezes, e de novo falando no popular, o Fernando é o cara que está falando mais bonito hoje, então eu vou falar mais popular, Mas vou te provocar, né? é muito mimimi. Ah, porque o representante comercial vai ficar magoado. Ah, porque a gente trabalhava há 50 anos dessa forma. Ah, porque o outro vai romper o canal. Gente, já aconteceu. O mundo já mudou. As pessoas não compram mais como compravam antigamente. A tecnologia, ela não cria negócio, mas ela resolve. Então, muitas vezes, tem que vir do presidente, tem que vir do board executivo, né? Olha, para os próximos 1 ano, para não falar 3, não sei, precisamos ter um sistema de e-commerce, precisamos ter um sistema de CRM, precisamos ter um sistema de BI. Top-down, na maioria das vezes, né? É óbvio, quando eu falo top-down, estruturado, com PMO, com projeto a longo prazo, stakeholders envolvido, mas tem que vir de cima. Se vier de cima, a cultura muda, porque a cultura é reflexo dos líderes. Então o líder tem que, às vezes, bater lá e falar, ó, agora é assim, senão não vai mudar. Deixa eu fazer uma contribuição aqui, assim, a gente está dentro das empresas, certo? Dentro mesmo, dia a dia de todo mundo. Não é a gente está lá dentro justamente discutindo isso. A primeira coisa que eu queria dizer é, duvido que alguém saiba melhor formar. Duvido. Sabe por quê? Porque cada empresa tem uma cultura. Então, cada empresa tem um jeito, cada empresa tem uma forma. Não é uma regra. Não tem um jeito certo de fazer. Top-down é o jeito de começar. Se não começar por cima, não vai acontecer. Tentar do meio, não vai. Isso é um fato. É verdade. Dizer que a gente precisa colocar 10% de pessoas inovadoras, acho fato. É fato. Também está todo mundo certo. Agora, a verdade é que no dia a dia, e aí estou dizendo do que a gente tem tentado fazer, em alguns casos que permitem, porque infelizmente é uma questão cultural. Mas se você não convida a sua empresa para brincar de digital, ninguém vai, todo mundo aqui é digital. Pelo amor de Deus, não tem ninguém que não é digital. Todo mundo está vendo digital, todo mundo fica mais incomodado se a gente não receber um bom dia quando entra na empresa, a gente não se irrita. Mas se os 2 malditos risquinhos azul aparecer e ninguém falar com a gente está azedo, certo? Então, todo mundo aqui é digital. É divertido pra caramba brincar de digital. A gente passa o dia inteiro no maldito celular, vendo Facebook, Instagram. A gente ainda brinca de, eu fiz uma postagem, mas eu não ligo quando a galera dá like. Mas de 30 em 30 segundos a gente entra para ver quantos likes a gente recebeu. Nós somos digitais. É nosso, o paradigma é gente. Então eu acho que se a gente convida as pessoas para brincar, se a gente para com essa besteira desgraçada de segurar a informação por níveis, digital é para todo mundo. É aberto, economia aberta, exponencial. Se a gente não abre isso para a empresa, se a gente não convida as pessoas para brincar, eu vou te dizer, eu tive em negócios enfiados lá no meio do Amazonas, lá no meio do Nordeste, tipo, no meio do meio da coisa toda. E quando a gente chamou as pessoas para sentar e conversar e dizer, olha, o que vocês acham que a empresa tem que ser daqui 5 anos? Todo mundo sabe a mesma coisa. Todo mundo em qualquer empresa, se perguntar o que minha empresa tem que ser daqui 2 anos, se eu quiser ser competitivo, vai ter insight pra caramba. E se você depois perguntar para eles o que a gente precisa fazer hoje no nosso negócio para chegar lá, eles vão te dizer. Todo mundo, toda empresa, todo negócio é capaz de fazer sua própria transformação, desde que a gente põe as pessoas na mesa para discutir. Questionar é a base das coisas, gente. É questionar. Eu tenho sorte de entrar em clientes que começaram a questionar. Óbvio, o cara chama uma consultoria porque fala, Jesus, estou questionando, mas não tenho certeza. Eu tenho uma péssima notícia para quem acha que consultoria tem alguma certeza. Não tem. Não tem certeza de nada, pelo simples fato de que o nosso mercado está mudando o tempo inteiro. Eu disse para vocês, ele capotou. Eu vim lá do mobile. Eu nasci do mobile, não nasci. Tive sorte, o mobile voltou para mim, né? É que nem xadrez. Um dia eu estava na moda, depois não estava mais, agora estou de novo. Né? Agora estou saindo de novo. Né? Mas então, as coisas, os movimentos voltam. Né? Tecnologia é um processo de transformação boçal. Eu só entendo que, honestamente, além de não ter receita, não tem receita certa para a tecnologia, não tem receita para o que vai ser amanhã, também não tem receita de como a gente vai mobilizar um grupo, considerando que tem N diferenças. Mas eu entendo que a gente só mobiliza as pessoas se a gente falar abertamente, se a gente sair, desculpa gente, mas se a gente sair do bullshit, é um bullshit desgraçado que a gente vive no nosso mercado. Desculpa só interromper, que eu não queria, daqui a pouco nos expulsam daqui, então que a gente expulsa. Marta, eu vou pegar vai pelas orelhas. Que manda, uma portuguesa. Então, ele controla. Só para a gente ter, acho que uma pergunta, uma manifestação, acho que trouxemos aqui uma questão que é muito importante na transformação, que é essa palavra chamada cultura,
que é uma palavra abstrata. Se a gente pedir para descrever o que é cultura, vamos dizer, vão ter 15 ou 20 explicações diferentes, mas a transformação cultural, uma nova cultura, cultura de inovação, é absolutamente fundamental, vamos dizer, para que a gente faça a transformação digital. Se ela vem top-down, vem top-top, ou vem de outra maneira, vamos dizer, cada caso eu acho que é um caso, mas a transformação cultural é muito importante. Tem que prestar muita atenção nessa palavra chamada cultura. Por favor. Bom dia, eu sou o Hugues Godefroy, Hugo na versão brasileira. Eu queria perguntar para vocês uma questão sobre a esquizofrenia digital. O que é a esquizofrenia digital? Do mesmo fulano, eu sou da Cepera, uma empresa de alimentos aqui do Brasil, tá? Do mesmo momento que você tem no B2C uma pessoa que está cada vez mais transparente, você consegue identificar, customizar produtos, serviços, em função do comportamento, da atitude dessas pessoas. Quando você vai, esse mesmo ciclado, no mundo do B2B, vem uma resistência fenomenal a compartilhar os seus dados de venda com a indústria, e aí você olha a mesma pessoa ao mesmo tempo que de um lado é completamente transparente, você pega ela no seu negócio, vira um negócio de cego, Steve Wonder que fala com não sei quem. Como que vocês entendem que podemos resolver essa esquizofrenia digital, onde você tem um comportamento duplo, oposto, entre o mundo do B2C e o mundo do B2B? Tem 3 psicanalistas aqui digitais, então estão preparados para responder. Quem quer começar? Bom, eu entendo que, de novo, passa pelo paradigma da informação fechada dos negócios, né? A gente achar que a gente está concorrendo, essa neurose da concorrência. A gente concorre até dentro da empresa, né? Porque poder é informação. Se eu não passo, eu tenho poder, né? Então, essa ilusão de o poder da informação fechada, na minha opinião, ela é o mesmo processo de transformação de dentro do negócio. Se a gente continuar bloqueando a informação, não vai mudar. Aí você fala assim para mim, como a gente muda isso? Na minha opinião, à medida que a gente começa dentro das áreas de compra, né? Ou seja, na hora que a gente está negociando com os nossos fornecedores, na hora que nas áreas de venda, onde a gente começa dentro das empresas a criar uma negociação de dados, né? Esta preciosidade do dado começa a fazer parte do negócio. Eu tenho alguns casos de varejistas hoje criando painéis de informação para os seus fornecedores, para a indústria, porque ele está negociando parte do que ele desse co-branding dessa mídia através disso. Então, quando a indústria tem um dinheiro muito importante para o varejo e para a distribuição. Quando a indústria começa a dizer, olha, eu te dou esse dinheiro, mas eu quero saber como ele volta, né? Essa cultura do ROI do digital, você começa a ter uma informação voltando. É que isso não era um hábito. Então, quando você começa a ver uma indústria um pouco mais madura digital, ela começa a cobrar esse retorno. Eu acho que cada um dos grandes aqui começa a ter esse dinheiro do digital, né? Olha, seguinte, eu ia te colocar dinheiro para você colocar no ponto de venda, mas eu tenho uma verba agora para você colocar no digital. Só que no digital, eu preciso medir dessa maneira, você precisa devolver dessa e dessa informação. Então, eu vejo mudando um pouco disso. A informação do cliente final, na minha opinião, essa não deve aparecer tão cedo. Tipo, se o cara conseguir te dar a ponte direta, ele não vai dar porque ele só sobrevive enquanto ele tiver essa informação. Acho até que por isso que a gente está indo direto na ponta. Mas também tem formas da gente chegar na ponta melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, coisa que eu tenho dificuldade de entender porque a indústria não tenta, né? A gente tem regras de garantias. Por que a gente não promete uma garantia estendida se o cara fizer um cadastro no nosso site, né? Por que a gente não faz esse cara voltar para a gente para ganhar um benefício, uma extensão de benefício? Por que a gente também não chega na ponta de outras formas? Não é só se digitalizando e vendendo direto. Talvez a gente não tenha informação de venda, mas vai ter informação de base. Se a gente tiver a base, o negócio começa a fazer um pouco mais de sentido. Por exemplo, na indústria farmacêutica. O que o Silvio falou tem completamente razão. O dado hoje é o novo petróleo do futuro. Ele é caro, né? Você precisa comprar. E ele custa. E às vezes você precisa fazer um capex inicial que só vai se recuperar no longo prazo. As farmácias hoje, as indústrias farmacêuticas, quando você entra numa farmácia para comprar uma amoxicilina, quanto custa? Custa 140. Mas se você fizer o seu cadastro na indústria, né, na farmacêutica, você vai te custar 80. A indústria está pagando para ter o dado do consumidor final.
Quando você vai lá e dá um produto para o cara, você fala assim, olha, se você mandar o seu sell-out, eu vou te dar 10% de rebate, você está pagando para ter o dado do consumidor final. Se você coloca na caixa, na embalagem dos seus produtos, entre e concorra, deixe entre no site, dê o seu e-mail, receba um voucher, receba um kit, receba a amostra de lançamento, você está comprando o dado, né? Então, existe a resistência da ponta, porque assim como o distribuidor acha que se passar o sell-out para a indústria vai direto, o varejo acha que se passar o dado para o distribuidor vai direto e assim vai toda a cadeia. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, se você pegar a Motorola, o James está por aí, né? A Motorola tem 120 quiosques vendendo direto para o consumidor final do ponto físico, 100 quiosques, mais o e-commerce. A Ray-Ban mesmo tem formas de você chegar ao consumidor. Então, não dá para falar uma, duas ou três, mas se aceitar, aí o top é o consultor, né? E adora fazer essas coisas. Ele não sabe as respostas, mas ele sabe as perguntas. E chegar em um mix onde você consegue ter, né? Mais importante que as respostas, as perguntas, né? Agora sim, ó, 2 minutos para o Fernando e a gente encerra aqui, porque a gente já... 11 horas. Eu gostei da sua provocação, a gente tem que ser mais prático. Os mais práticos, às vezes, é a gente acreditar que é possível fazer diferente. Às vezes a gente fica imaginando que ser prático é tentar e errar. Tentar e errar faz parte. Mas uma das coisas é, se a gente não tocar a cultura, como o Silvio falou, a cultura é que bloqueia a gente. O modelo comando e controle foi o que a sociedade rodou até hoje. O chefe manda, todos fazem. Então, respondendo a tua pergunta, indiretamente, por que as pessoas se comportam de jeito no físico? No físico ela é livre, ela faz o que ela achar que tem que fazer. Nas empresas, top-down, se o seu presidente é da geração baby boomer, ele vai ter uma cabeça. Se ele for geração X, outra. Se ele for Y, outra. E se ele for Z, outra. Mas o Silvio ao concurso, ele é diferente. Ele é geração Z já. Mas esse é o ponto. Então, se a gente não se permitir fazer coisas diferentes, e, de novo, o CNPJ não existe, são pessoas que fazem a diferença. São CPFs que fazem acontecer. Questionam, brigam, puxam. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que empoderar as pessoas que estão nas nossas empresas para que elas simplesmente se exponham e deixem a coisa acontecer. Não é a tecnologia, mas a tecnologia é viabilizadora, ela reduz o custo e ela é enabler, porque novos entrantes vão entrar no nosso mercado, quer a gente queira ou não. Então, montar uma indústria é bastante caro. Eu vou concordar 100% com o Fernando agora pela primeira vez. Não existem empresas, né? Existem pessoas. Quem assina a caneta no final são pessoas. É por isso que a cultura é o principal bloqueador, porque são pessoas. Vamos terminar com isso, que existem, são pessoas. Obrigado, Pavão, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando, obrigado, Marcelo, muito obrigado.